Nosso protagonista era definitivamente o melhor com a espada, um espadachim de elite, ninguém podia tirar isso dele, até que um dia Kang acabou entrando num jogo de celular por acidente e teve que se virar com uma faca. A história começa em um restaurante movimentado, os garçons ouvem um alarme dentro da cozinha e acabam parando momentaneamente o trabalho para descobrir o que é esse som. Logo vemos nosso protagonista usando fone de ouvido e focado em cortar seu peixe. Um dos garçons se aproximou dele dizendo que o alarme do seu telefone estava tocando. O protagonista lembrou que não colocou para vibrar e olhou para o telefone tentando saber de onde veio o barulho. Então viu uma notificação de um jogo que ele havia excluído ontem. De repente um garçom se refere a ele como chefe e fala que um convidado havia chegado. Nosso garoto pediu ao funcionário para dizer que ele não estava lá. Isso não foi suficiente porque momentos depois um homem entrou na cozinha e apontou que não gostava dessa desculpa. Esse cara se chamava Kim e ele insistiu que o protagonista lhe desse a resposta. O homem afirma que esse pedido não é difícil para alguém que manuseia facas diariamente. Nosso protagonista continuou em silêncio. Então Kim fala que entende que o solicitante deveria mostrar sinceridade primeiro e ordenou que seus homens trouxessem uma mala. Kim anunciou que essa mala de dinheiro era um adiantamento de 300 milhões. E o protagonista ganharia mais se completasse a tarefa corretamente. Nosso garoto continuou em silêncio e de repente cortou um enorme peixe em questão de segundos. Em seguida disse calmamente que sua cozinha era um lugar onde a limpeza era primordial. Então ordenou que um cara tão sujo como Kim fosse embora. Os pedaços de peixe começaram a cair no chão. Kim logo gritou que o protagonista de fato era o santo da espada como ele esperava. Nosso garoto, já sem paciência, pegou uma faca. O gordinho junto com seus guarda-costas correram da cozinha. Antes de sair do restaurante, Kim avisou o protagonista para não pensar que ele estava desistindo. Um pouco mais tarde à noite chegou e o protagonista estava fumando. Seu colega de trabalho se juntou a ele dizendo que o adiantamento de 300 milhões com certeza faria sua cabeça. O amigo ri dizendo que teria aceitado e perguntou por que ele recusou. O protagonista respondeu que durante toda a sua vida ele só cortou cabeças de peixe com uma faca. Além disso, ele nem sabia como ser um bandido. Seu colega de trabalho sugeriu que ele apenas usasse sua reputação de mestre da espada e assustasse-o alvo. Ele não precisaria eliminar alguém de fato, então o colega aconselhou o protagonista a assustá-lo o suficiente para conseguir dinheiro e comprar uma casa ou abrir uma loja. Nosso garoto respondeu que nunca faria nada do tipo mesmo que lhe oferecessem bilhões. De repente seu telefone recebeu outra notificação e seu colega de trabalho perguntou se ele estava namorando. O protagonista respondeu que era apenas um jogo. O colega então questionou se ele ainda estava jogando Proteção Divina e ele admitiu que não. Nesse momento alguém interrompeu a conversa dos nerds e gritou perguntando para onde eles estavam indo sem limpar a cozinha. Seu colega respondeu que o chefe também estava sem fazer nada. O protagonista ficou para trás enquanto fumava e lembrou que quando era jovem sua família faliu. Desde então ele trabalhava sem parar. Nosso garoto estava muito focado em ganhar dinheiro e melhorar de vida. Nesse momento seu telefone continuou tocando as notificações e ele já estava irritado. Nosso garoto pensou brevemente que poderia ter reinstalado o jogo depois de beber ontem e resolveu excluí-lo novamente. Ele riu quando viu uma mensagem sobre a invasão do Rei Demônio à academia. Nosso garoto diz que esses caras estavam invadindo a academia há anos. Ele se preparou para excluir o aplicativo pela segunda vez quando acidentalmente clicou no jogo. Nesse momento o jogo pediu para ele tocar na tela para entrar. O protagonista sentiu um gostinho de nostalgia e notou que a trilha sonora ainda era a mesma. As personagens femininas ainda eram as mais bonitas. De repente a tela do celular foi corrompida e uma luz poderosa sugou o protagonista. No minuto seguinte seu colega de trabalho saiu do restaurante procurando por ele. Mas o cara só encontrou o telefone do protagonista caído no chão. Ele se perguntou para onde o chefe tinha ido e achou estranho ele ter deixado o telefone para trás. O vice-chefe gritou perguntando onde estava o chefe. O colega de trabalho, sem saber o que havia acontecido, brincou que parecia que o protagonista tinha ido ao banheiro. Acho que ninguém pensaria que seu amigo foi sugado para dentro de um jogo. Depois que o colega sai, uma transferência sem completa é exibida na tela. O jogo Proteção Divina é apenas um modelo típico do tipo paga para ganhar. Ele também tem um sistema de caça automática. É um jogo para celular padrão produzido em massa que nem precisa de mais explicações. Nosso protagonista só jogou esse jogo por um motivo. Ele foi cativado pelas personagens femininas. Nosso garoto acabou gastando uma fortuna para no final ser engolido pelo jogo e possuir o corpo de um personagem que nem era jogável. Aquilo não era nem mesmo um NPC. Nosso protagonista se
tornou um personagem que nem era desconhecido naquele mundo. Seu nome agora era Kang Jeoma. A cena muda para um ano depois. O protagonista já estava adaptado no corpo de um personagem secundário. Ele acidentalmente esbarrou em alguém e quando se virou viu que era uma mulher. Nosso garoto, que agora atende pelo nome de Kang, rapidamente perguntou se ela estava bem. A mulher pediu desculpas por ficar no meio e respondeu que estava bem. Depois disso, o protagonista continuou andando e pensou que felizmente para ele o jogo Proteção Divina era na Coreia. Os locais e geografia eram todos iguais, com apenas pequenas diferenças em alguns caracteres. As semelhanças o ajudaram a se adaptar facilmente e por um ano ele viveu naquele mundo, esquecendo se era um jogo ou uma realidade. Desfrutando de uma vida que ele não poderia experimentar enquanto era chefe de cozinha, isso estava sendo bom até aquele dia fatídico. O protagonista volta para seu apartamento onde seus pais estavam esperando. Eles disseram que estavam orgulhosos e o chamaram de grande mestre da espada. A mãe mostra uma carta de aceitação para uma academia de prestígio. Kang pergunta a seus pais se eles poderiam guardar isso, mas eles insistiram que não conseguiam deixar de sentir orgulho. Sua mãe então perguntou se ele já havia empacotado tudo e o protagonista respondeu que vai terminar em breve. Naquele dia seu modesto sonho de viver uma vida normal se despedaçou. Ele suspirou em seu quarto sabendo que o dia estava quase chegando. O protagonista tentou inúmeras vezes evitar, mas nada mudou. Ele começou a arrumar suas coisas pensando em como todos estavam felizes e por isso não podia recusar. O protagonista olha para a foto de família e se perguntou como Kang havia sido aceito em um lugar tão prestigioso. Mas o protagonista logo lembra que seu pai uma vez lhe disse que seu poder divino havia se manifestado no ano passado e ele fez o exame de admissão na academia. Depois sua mãe perguntou se ele não se lembrava. Acontece que antes do protagonista possuir Kang, o poder divino já havia aparecido, permitindo que ele passasse no exame de admissão para a Academia Awaken. Nesse momento nosso garoto olha para a carta de aceitação e se perguntou se o verdadeiro Kang era um gênio. O poder divino é uma habilidade especial que os humanos podem usar. No jogo nem todos os humanos possuem poder divino pois geralmente era herdado geneticamente. A sociedade foi dividida em 3 segmentos: os privilegiados, os plebeus e os pobres. A Academia Awaken nasceu para manter o poder da elite. Embora tenha sido criada sob o pretexto de cultivo de heróis, há muito tempo ela se tornou uma escola exclusiva para famílias da classe alta. Recentemente um sistema especial de admissão foi introduzido para famílias não heróicas e Kang foi admitido como um desses alunos. No início ele se perguntou por que os heróis ainda eram necessários. A resposta é por causa do Rei Demônio. Treinar heróis para a batalha era uma ideia muito real nesse jogo. Isso fazia o protagonista se lembrar de quando se alistou no exército. Nesse momento ele invocou seu poder divino e uma janela do sistema apareceu na frente dele. O protagonista descobre que o poder divino que Kang havia desbloqueado era resistência à dor. Nosso garoto não podia acreditar que havia transmigrado para este mundo com algo que segundo ele era fútil, mas então ele se lembrou do segundo poder divino que havia sido concedido a ele assim que possuiu o corpo de Kang. O poder se chamava Bênção do Deus da Espada. Seu tempo de ativação era infinito e não tinha tempo de espera, mas só funcionava com uma espada com menos de 30 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura, ou seja, basicamente uma faca. O protagonista estava incrédulo porque esse é um poder divino que ele nunca viu no jogo. O que mais se destacou para Kang foi a condição de ativação, uma espada com menos de 30 centímetros de comprimento e menos de 5 centímetros de largura. O sistema estava claramente se referindo a uma faca de sashimi. O protagonista estava se perguntando se isso insinuava que ele deveria ser novamente um chefe neste mundo. Muito frustrado ele percebeu que a nova vida não saiu como planejado, então se perguntou se havia empacotado tudo. De repente ele se lembrou que havia esquecido seu equipamento. No jogo mesmo a arma de nível mais baixo custa 10 milhões de wons, um rank C médio custa centenas de milhões. Isso significava que os itens de classificação S eram tesouros. O protagonista sabia que a mensalidade por si só era exorbitante e ele não queria gastar dinheiro em nada, mas a academia exigia equipamentos e Kang pensou que poderia deixar uma má impressão se aparecesse sem nada no primeiro dia. Então ele decidiu visitar Daisho. Enquanto saía de seu quarto, o protagonista se lembrou de seu primeiro mestre, que insistiu em usar uma faca de sashimi japonesa no valor de mais de 100 milhões de won, muitas vezes dizendo que um verdadeiro mestre nunca culpa seu equipamento. Finalmente o dia da cerimônia de entrada chegou e o equipamento dos alunos foi inspecionado. O protagonista ficou de uniforme olhando para o instrutor confuso. O instrutor olhou para as facas de sashimi no balcão e perguntou se eram realmente suas armas.
Kang respondeu calmamente sim. O instrutor pensou que era uma brincadeira feita por um aluno de classe alta e sentiu a necessidade de estabelecer disciplina. Ele então gritou perguntando se a academia era uma piada e se o aluno realmente acreditava que uma faca de cozinha era uma arma aceitável para o teste de nivelamento da classe. Kang, permanecendo composto, repetiu que essa era sua arma. O instrutor com raiva se dirigiu a ele como aluno. Mas o protagonista calmamente o interrompeu e explicou que era um aluno de família modesto. A mensalidade por si só deve ter sido um fardo enorme para seus pais e ele não tinha dinheiro para comprar uma arma cara. Ao ouvir sua explicação, o instrutor notou a cor de sua etiqueta, que indica seu status de aluno de admissão especial. Ele achou chocante que uma instituição que supostamente promove direitos iguais à educação colocasse uma etiqueta para diferenciar. Nesse momento, o protagonista falou com seriedade que culpar equipamento é algo que apenas amadores fazem. O instrutor congelou por um momento ao reconhecer a frase, mas tais palavras não pareciam adequadas para um adolescente. O instrutor sentiu que Kang já havia alcançado o domínio e seu espírito inflexível carregava o peso de alguém que viveu muito além de sua idade. Era quase como se um deus estivesse diante dele. Com isso, o instrutor aprovou sua arma e Kang agradeceu. Enquanto isso, alguns alunos de classe alta olharam para Kang indignados com o fato de um aluno de admissão especial gostar de chegar a essa academia. Eles sussurraram entre si perguntando como alguém pobre como Kang poderia estudar com eles. Mas antes que qualquer comoção pudesse surgir, o instrutor gritou para que eles ficassem quietos. O homem acrescentou que uma vez que a avaliação terminasse eles deveriam se mover rápido. O protagonista prontamente passou pelo homem. O instrutor lembrou severamente a todos que dependendo de suas ações ele poderia ser seu anjo ou seu demônio. Essas palavras ecoavam na mente de Kang. Um momento depois o protagonista decidiu fazer uma pausa e sentou-se em um banco refletindo. Ele esperava hostilidade, mas vivenciar é desconfortável. Nosso garoto completou a inspeção do equipamento e sobreviveu à cerimônia de entrada. Agora a única coisa que restava era o exame de colocação de classe. Olhando em volta para a academia, ele ainda não conseguia acreditar que tinha chegado aqui. Esta era a escola que ele frequentaria pelos próximos 3 anos, a escola de treinamento de heróis. Ao apreciar o tamanho impressionante do campus, o protagonista pensou que era muito melhor do que os gráficos do jogo. Parecia tão grande quanto uma pequena cidade. Ele sentiu uma sensação de surrealismo. Afinal, agora estava frequentando uma escola destinada à classe alta. Algo inimaginável, já que ele teve que abandonar o ensino médio devido às dificuldades financeiras de sua família. De repente, um anúncio instruiu os alunos a se reunirem na sala de treinamento às 13 horas para o exame. O protagonista sabia que agora aconteceria o verdadeiro desafio. Olhando para sua faca de sashimi, ele se lembrou de que um exame ainda é um exame e ele precisará se familiarizar. O protagonista percebeu que não tinha usado uma faca desde que chegou a este mundo porque não precisava. As memórias de seu mestre voltaram, o lembrando de que mesmo por um único dia nunca se deve largar a faca. Seu mestre até lhe disse para segurá-la enquanto dormia. O protagonista riu pensando que havia absorvido outro dos hábitos de seu mestre, mas ele também se perguntou se uma pausa de 1 ano empunhando a lâmina havia adormecido suas habilidades, apesar de viver com a faca por 20 anos. Nesse momento Kang desembainhou a faca ligeiramente e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto quando ele percebeu que a lâmina estava em melhores condições do que ele esperava. Ele removeu totalmente a capa decidindo testá-la. Mas assim que tirou a capa completamente, uma energia poderosa saiu de sua mão e fluiu por toda a faca de sashimi. A notificação do sistema piscou diante dele dizendo que a arma atende às condições de ativação e a bênção do deus da espada foi ativada. Assim que Kang viu isso, outra mensagem apareceu. O nível do corpo físico e da arma é muito baixo. A supressão é ativada para iniciar a sincronização. O protagonista mal conseguia pensar. Tudo o que ele tinha feito era sacar a faca e ainda assim o poder divino foi ativado. O sistema exibiu uma sincronização de mensagens completa e desejou que a bênção de Deus estivesse com ele. De repente Kang sentiu uma onda insuportável de poder e gritou de agonia quando a bênção da espada foi ativada dentro dele. A energia rastejou por seu corpo e ele sentia que não ia durar muito se isso continuasse. Mas a energia não parou e tudo o que ele podia fazer era suportar. De repente uma luz brilhante e poderosa explodiu na frente dele. Quando Kang abriu os olhos, a escola ao seu redor havia se estilhaçado como um vidro. Ele ficou em choque imaginando o que diabos estava acontecendo. Seu aperto na faca afrouxou e assim que atingiu o chão o mundo despedaçado se restaurou, o deixando ainda mais surpreso. Ele percebeu que no momento em que soltou a faca, tudo voltou ao normal. De repente sua cabeça e corpo latejavam de dor.
Então ele entendeu que o poder divino havia sido ativado, mas ele se perguntou se o efeito de quebra do mundo tinha algo a ver com a bênção do Deus da Espada. A reação da ativação era imensa e ele sabia que seu poder divino de resistência à dor só poderia ajudar com dores musculares leves, não esse tipo de dor avassaladora. Kang olhou para sua mão trêmula dizendo que o poder não seria usado se todas as ativações fossem assim. Logo um anúncio soou instruindo os alunos a se reunirem na sala de treinamento imediatamente. Nosso garoto pensou se deveria pegar a faca de volta e logo concluiu que não podia simplesmente deixar uma faca de sashimi caída no chão. Ele tentou se confortar pensando que talvez só doesse durante a primeira ativação, então nervosamente pegou a faca. No momento em que a tocou ele gritou novamente quando o poder surgiu. Enquanto isso na sala de treinamento os alunos estavam se reunindo e os professores estavam se misturando. Eles riram discutindo quanto haviam gasto na admissão de seus filhos. Um dos professores notou uma figura e comentou que o mestre fez uma jornada e tanto. Todos olharam para o herói das 7 estrelas chamado Siegfried von Nibelungo. Os outros o reconheceram como descendente de Arão Nibelungo, e discípulo direto do herói fundador da academia, o famoso Balor Oakin. Mesmo escutando isso, Siegfried permaneceu em silêncio olhando para eles, o que fez com que os professores se sentissem estranhos. Ao voltarem para seus lugares Siegfried suspirou fundo. De repente uma das heroínas das 7 estrelas o cumprimentou. Ela se chamava Medea Poison e disse que já fazia um tempo que não via Siegfried. A garota perguntou se realmente fazia meio século. Ele respondeu que podia ver que ela ainda não havia começado a se vestir como uma diretora de academia e brincou que completar 70 anos não havia mudado muito. Medea brincou de volta dizendo que toda mulher quer permanecer bonita e se ofereceu para fazê-lo parecer 10 anos mais jovem. Ele rejeitou sua oferta observando que apesar de ter 70 anos ela ainda não havia crescido. Os humanos deveriam valorizar sua natureza interior. Medea respondeu brincando que ele era um velho que não mudou nada nos últimos 50 anos. Isso irritou e Siegfried também a chamou de velha. Ela brincou que ele havia mudado muito e ficou até disposto a participar de eventos como esses. Siegfried resmungou que costumava odiar até mesmo respirar o mesmo ar que esses egoístas. Medea disse que sua neta devia ser muito bonita. Siegfried ficou quieto e mencionou que parecia que as coisas estavam prestes a começar. Enquanto isso no centro do salão de treinamento os alunos conversavam entre si e se apresentavam, o protagonista silenciosamente se perguntou se ele era o único com cabelos pretos e se ele era o único aluno de admissão especial entre os nobres. Kang logo se lembrou dos alunos da inspeção do equipamento e como eles o encararam com desdém. A lembrança o fez se sentir deslocado. De repente a atenção de todos mudou para alguém entrando no salão. Uma presença brilhante e radiante se moveu pela multidão. Os olhos de Kang se arregalaram em choque ao ver quem era. Todos os homens por quem ela passava pareciam fascinados por ela, mas o protagonista a conhecia muito bem. Essa garota era Abel Nibelung, a neta do Imperador da Espada e a principal heroína do jogo. A própria razão pela qual o protagonista gastou uma fortuna no jogo. O subespaço foi criado pelo herói ancestral Balor Oakin junto com a academia. Era uma realidade separada da sua, onde as regras do mundo real não se aplicavam, até o assassinato é ignorado. Siegfried perguntou a Medea se o tema do evento era uma batalha subespacial e ela confirmou, explicando que as batalhas subespaciais eram uma tradição em sua escola, mas este ano eles estavam tentando algo diferente com o formato batalha real, onde os participantes seriam divididos em grupos de 10. Siegfried comentou que isso significava que era um jogo de sobrevivência. Medea respondeu que sim e não havia restrições ao equipamento, mas Siegfried pergunta se isso não seria apenas um livre para todos para os tipos privilegiados com acesso a equipamentos melhores. Medea rapidamente disse a ele para não tocar no assunto, explicando que havia se comprometido o máximo que podia. Ela também acrescentou que mesmo que ele não gostasse a academia era financiada principalmente pela nobreza, até ela havia passado por muitos problemas apenas para introduzir o novo sistema para beneficiar os pobres. Nesse momento o protagonista continuou olhando para Abel, percebendo como ela era irritantemente bonita. Ele pensou nela como uma personagem de um jogo 2D, mas percebeu que era algo mais. Ele sabia que os homens que tentavam se aproximar dela eram tolos. Se ele não soubesse poderia ter feito o mesmo. Mas tendo jogado o jogo até certo ponto o protagonista sabia que Abel era uma jogadora com a bênção milagrosa M. O que significa que ela estava ligada ao personagem principal dos jogos. Kang refletiu que no final as pessoas bonitas sempre têm alguém ao seu lado, e alguém como ele que é um aluno especial não estava no nível deles.
Então nosso garoto preferiu evitar o envolvimento para evitar uma vida escolar barulhenta. Enquanto pegava seu livro, ele se lembrou dos 3 princípios que havia estabelecido para seu futuro: concluir seus estudos sem incidentes, garantir um emprego convencional e viver uma vida segura. O livro mencionou que a ocupação mais cobiçada era a de herói, oferecendo um salário extremamente alto. O protagonista lembrou que agora até a visão de uma faca o fazia tremer. Ele fechou o livro pensando que os heróis deveriam proteger o mundo enquanto ele ia encontrar um emprego mais confortável. Um anúncio de repente ecoou informando aos alunos que o exame de atribuição estava começando. O exame deste ano, conforme anunciado anteriormente, seria uma batalha real, entre os 10 alunos designados aleatoriamente. O vencedor do primeiro lugar será atribuído à classe Estrela, o segundo e terceiro lugar serão atribuídos à classe Dragão, o restante vai para a classe Comum. As atribuições de classe serão baseadas nesses resultados, as pontuações serão atribuídas automaticamente, não havia limite de tempo. O protagonista percebeu que era exatamente como o jogo. Seu objetivo era garantir uma vaga na classe comum, então ele planejou terminar rapidamente. Nesse momento, o dispositivo de geração de subespaço foi ativado e sugou todos. Quando eles entraram no subespaço, o exame começou. Kang resolveu evitar usar sua faca. Pouco tempo depois, os alunos estavam sendo avaliados pelo sistema, que garantiu suas classificações de classe. Enquanto isso, outros alunos ainda lutavam lá dentro. Medea disse a Siegfried que por causa da linhagem de sua neta seus resultados seriam significativos. O cara pergunta por que ela estava trazendo isso à tona agora. Medea apontou um tempo impressionante de 7 minutos e 14 segundos alcançado com uma arma de rank C. Siegfried imediatamente disse que sua neta Abel buscou uma avaliação justa. Medea respondeu que Abel está entre os melhores 10 da história da academia. Siegfried orgulhosamente afirmou que isso era natural dada a linhagem de Nibelung. Ele se levantou anunciando que parecia estar terminando. Então ele ia embora. Medea respondeu que ainda havia um grupo restante, mas Siegfried os descartou como descendentes dos porcos e foi embora dizendo que haveria na próxima vez. Medea respondeu que ela o veria em outra vida após. De repente, uma sensação poderosa parou os dois. Medea perguntou a Siegfried se ele também sentia e ele respondeu que era inacreditável. O homem examinou o palco e os arredores notando que não havia um lugar em todo o prédio onde essa sensação não fosse sentida. Mais uma vez eles experimentaram uma onda de imenso poder e viram o subespaço acima deles se abrir. Ambos ficaram em choque ao testemunhar o subespaço se despedaçando. 2 alunos foram jogados dele deixando a multidão atordoada. Os alunos caíram no palco quebrando o chão com um impacto. Ninguém podia acreditar que as pessoas haviam caído do subespaço. Então uma luz brilhante apareceu acima deles mais uma vez, levando Siegfried a olhar para cima com preocupação. Algo caiu do subespaço e perfurou o chão perto de um dos alunos desmaiados. Medea rapidamente pediu que a equipe médica verificasse os sinais vitais dos alunos que haviam emergido. Enquanto isso, a faca de sashimi perto da cabeça de Kang brilha intensamente. A cena muda para o começo do exame, quando o protagonista estava de frente para o companheiro de equipe pensando que os resultados eram inevitáveis, mas assim que o pensamento passou por sua mente, o inimigo agarrou seu companheiro de equipe e o jogou contra a parede, a quebrando em pedaços. Ele olhou para o esquadrão percebendo que havia sido pego. O protagonista sabia que seus inimigos eram os gêmeos da maldade, descendentes da família do Rei de Ferro. Seus nomes eram Mao Junho e Mao Shan. Os caras eram extremamente violentos e não sabiam a hora de parar. O protagonista ficou com raiva por esses gêmeos terem brincado com os alunos por 30 minutos. Shan, entediado, começou a contar os alunos que havia eliminado. Ele notou que o aluno ainda estava vivo, mas seu irmão finalmente finalizou. Logo o irmão apontou para o lado e disse a Shan que ele poderia ficar com aquela. Shan se virou para olhar para a garota trêmula e concordou dizendo que aceitaria. O protagonista assistiu incrédulo a garota entrar em pânico. Shan se aproximou da garota e disse provocativamente a seu irmão Mao para olhar para ela, comentando que ela combinava com ele e expressando curiosidade sobre o som de seus gritos. Enquanto isso, a garota permanecia congelada de medo. Mao diz que seu irmão realmente é meio maluco. Shan ri e pergunta por onde ele deveria começar a despedaçá-la. Foi nesse momento que o protagonista gritou com os gêmeos. Ele exigiu saber por que eles estavam indo tão longe. Nosso garoto percebeu tarde demais que havia dado um passo à frente sem pensar. Shan se divertiu e perguntou a Mao se sobrou mais um aluno. O irmão apontou o crachá de Kang e comentou que ele era um aluno especial. Os irmãos se viraram para encará-lo e sorriram assustadoramente.
Shan logo diz que cuidará dele rapidamente. Mal concordou, lembrando a Shan de arrancar a língua daquele que os insultou. O protagonista pensou freneticamente o que fazer e se perguntou se deveria usar a bênção da ausência de dor. Mas então percebeu que, como os gêmeos estavam destruindo cadáveres por 30 minutos, evitar a dor por apenas 30 segundos não ajudaria. De repente uma luz brilhante brilhou em suas bolsos, surpreendendo. Kang rapidamente se lembrou da faca de sashimi e sabia que segurar a espada ativaria a bênção, mas ele logo percebeu que tinha prometido alguns minutos atrás que não ia arrumar nenhum tipo de problema. Nesse momento Shan notou que ele enfiou a mão na bolsa e perguntou zombeteiramente o que era. Kang puxou a faca de sashimi. Os gêmeos ficaram atordoados por um momento antes de cair na gargalhada. Eles não podiam acreditar e zombaram dele perguntando se era uma piada. A garota, que assistia aterrorizada, ficou congelada de medo. Shan diz que vai fazer mais indolor possível, já que ele era pelo menos um pouco divertido. O cara então saltou no ar gritando que iria esmagar a cabeça primeiro. O protagonista, percebendo que não poderia ser exigente, abriu bem as pernas e esperou pelo melhor. Ele ativou a bênção da resistência à dor por 30 segundos junto com a bênção do Deus da Espada. Kang sabia que a ausência de dor neutralizaria a dor causada pela bênção da espada por 30 segundos. De repente Shan lançava sua mão robótica em sua direção, perguntando provocativamente o que ele poderia fazer com a faca patética. O protagonista sabia que seria eliminado se não pudesse derrotá-lo. Ele se preocupou com a capacidade da faca de sashimi de cortar o equipamento pesado de Shan, no fundo. Nosso garoto estava um pouco hesitante, pois tudo que ele cortou na vida era peixe. Ele se lembrou de uma vez perguntar a seu mestre por que os gangsters de filmes usam facas de sashimi. Nosso garoto não conseguia imaginar que eles realmente as usavam para cortar pessoas e não peixes. Seu mestre o chamou de louco e disse que isso acontecia apenas em filmes, mas ele acrescentou que se você soubesse cortar direito poderia cortar qualquer coisa. De repente o protagonista foi tomado pelo poder da espada e uma luz forte foi liberada. Ele balançou a faca cortando o braço de Shan. O cara ficou chocado ao ver seu braço voando e caiu batendo no chão. Quando Kang ainda estava na Terra uma vez, ele chamou seu chefe para perguntar sobre gangsters. No meio da conversa, um objeto pontiagudo foi repentinamente jogado nele. Nosso garoto tremeu de medo quando percebeu que era uma faca, que agora estava alojada na parede atrás dele. O chefe o lembrou de chamá-lo de mestre e perguntou por que ele estava curioso sobre essas coisas. Acontece que o protagonista sabia que seu primeiro mestre tinha sido um ex-bandido que cortou um dos seus próprios pulsos. Mais tarde o homem abriu um restaurante de sashimi dizendo que queria trazer felicidade às pessoas por meio de suas habilidades com a faca. Suas habilidades de mestre eram realmente impressionantes. O protagonista curioso perguntou a seu mestre por que gangsters em filmes sempre usavam facas de sashimi. Ele se perguntou se era assim na vida real também. Seu mestre respondeu bruscamente dizendo que alguém com experiência e habilidades com facas não deveria fazer tais perguntas. Ele explicou que a pele vai se contrair imediatamente se você cortar uma pessoa com uma faca larga de chefe, mas com uma faca de sashimi sendo estreita poderia cortar várias vezes e ser retirada sem esforço. O protagonista perguntou por que cortar se podiam fatiar igual peixe. Seu mestre gritou que o peixe poderia ser fatiado porque eles deitavam parados. Se estivessem de pé ele não seria capaz nem de cortar o pão de uma só vez. O protagonista mencionou que no mangá sempre parecia uma fatia limpa. Seu mestre bateu nas costas dele, o lembrando de chamá-lo de mestre. Em seguida disse que mesmo que o deus das facas estivesse envolvido as coisas não funcionariam assim. Mas agora o protagonista cortou o braço do seu oponente com a faca de sashimi e sentiu que funcionou perfeitamente. Shan estava em choque olhando para seu braço caindo ao lado de seu irmão. Enquanto isso a garota olhava atordoada e incrédula. Quando o braço de Shan atingiu o chão, a dor o atingiu de uma só vez e ele gritou de agonia. Shan gritou por seu braço perdido e implorou por ajuda ao ver seu oponente se aproximando dele. O cara grita para ele ficar longe e o protagonista continuou avançando. Shan, agora aterrorizado, correu gritando para seu irmão ajudá-lo. Mal observou enquanto seu irmão mais novo tentava fugir, mas o protagonista foi mais rápido e cortou Shan novamente com uma facilidade aterrorizante. Mal estava paralisado pela visão e olhou incrédulo para a cabeça de seu irmão. Ele gritou o nome de Shan cheio de raiva e tristeza. Enquanto isso o protagonista ficou em silêncio e a garota continuou a assistir com os olhos arregalados. Mal lembrou a si mesmo que isso era subespaço e Shan estava vivo. Então ele tentou se acalmar pensando que o que aconteceu com seu irmão não importava aqui, mas olhou para o corpo de Shan e notou algo estranho. Seu oponente parecia alguém que acabou de usar uma faca em uma pessoa pela primeira vez.
Ele também notou sua respiração irregular e o tremor. Independentemente disso, mal percebeu que precisava tomar cuidado com aquela faca. Ele pensou que a queda de seu irmão havia sido devido ao descuido, então colocou o equipamento em seu próprio braço e gritou que as armas eram melhor quando usadas com as duas mãos. Mal então ativou a bênção da resolução, o que ampliou sua defesa. A bênção da intervenção aumentou seu poder de salto em 200%. E a bênção do espírito aumentou significativamente o poder de seus socos. Com confiança Mal gritou que essas eram bênçãos classificadas com as quais os plebeus só podiam sonhar. Ele provocou Kang dizendo que mesmo uma arma de rank S não seria capaz de perfurar sua armadura. O cara acrescentou que não era como seu irmão mais novo. Enquanto isso Kang estava silenciosamente em contagem regressiva. De repente Mal se lançou para frente e perguntou zombeteiramente se Kang estava murmurando suas últimas palavras. Em seguida rindo declarou que iria esmagar sua cabeça. Quando faltou apenas 6 segundos para o fim da contagem regressiva o cara foi subitamente cortado em pedaços pela faca sashimi. Kang permaneceu na mesma posição ainda em contagem regressiva, no segundo final. Mal se perguntou em seus últimos momentos que tipo de ser seu oponente era. A contagem regressiva finalmente chegou a 0 e o sistema notificou de que o efeito da bênção da indolor havia terminado. O protagonista gritou de dor segurando a faca. Mais tarde Kang abriu os olhos e viu que estava na sala de enfermaria. Ele se perguntou se era um hospital e sentou sentindo uma dor percorrendo seu corpo. Nesse momento um homem entrou na sala e ao vê-lo acordado relatou a alguém que o garoto havia recuperado a consciência. Logo depois 2 pessoas entraram na sala e o protagonista não entendeu nada. Esses eram rostos que ele nunca tinha visto pessoalmente antes, mas de alguma forma Kang se lembrou que há 50 anos atrás essas mesmas pessoas derrotaram o comandante da 6ª Legião do Rei Demônio, 2 dos 7 heróis estelares, os mais fortes da humanidade, Siegfried e Medeia. O protagonista se perguntou por que diabos eles estavam aqui. Siegfried foi o primeiro a falar perguntando seu nome e ele respondeu que era Kang. Siegfried rapidamente foi direto ao ponto perguntando a ele o que diabos ele fez. Nosso garoto hesitou sabendo que a sensação que sentiu durante a batalha não estava apenas em sua imaginação. Ele olhou para Siegfried e percebeu que o homem estava segurando uma espada. Kang não acreditou que estava notado por uma figura tão monstruosa. Nosso garoto respondeu que mesmo que fosse uma dimensão paralela ele julgou que as ações dos gêmeos foram longe demais. No fundo o protagonista acredita que foi demais e deixou claro que aceitará qualquer punição sem reclamar. Ele então olhou para Siegfried que ainda estava fixado nele. Medeia quebrou o silêncio chamando Siegfried de velho tolo e perguntando como ele planejava lidar com um jovem. Ela se inclinou para mais perto de Kang dizendo que embora Siegfried falasse duramente, foi ele quem limpou seus vasos sanguíneos bloqueados enquanto estava inconsciente. Com um tom brincalhão ela comentou que dizem que as pessoas só ficam mais teimosas com a idade. Então docemente pediu que Kang lhe desse um tempo. Siegfried, claramente perturbado, gritou para Medeia não mencionar isso. O protagonista se perguntou por que Siegfried havia feito tal coisa por ele. Mas fez sentido que alguém tenha cuidado dele porque seu corpo parecia tão leve quanto uma pena. Nesse momento Medeia explicou que enquanto Kang estava inconsciente eles extraíram as imagens do que aconteceu e assistiram com a equipe. A visão dele se jogando para proteger a pobre aluna era literalmente o príncipe com o qual ela sonhava. Ela então acrescentou brincando que ele era o próprio príncipe, mas Siegfried decidiu interrompê-la, o que a deixou irritada. O homem ordenou que ela mostrasse alguma dignidade. Medeia não parece muito incomodada e continuou explicando que o protagonista não terá problemas por suas ações durante o exame, então ele não precisa se preocupar. A diretora confessa honestamente que aqueles gêmeos da família Mal só entraram na academia porque bajularam os anciãos, mas agora eles decidiram deixar a academia por conta própria. O protagonista sentiu uma onda de alívio tomar conta dele percebendo que não teria que lidar com aqueles gêmeos na escola. Medeia então disse a ele que eles tinham vindo para dar algumas notícias. Ele perguntou o que era e a mulher sorriu dizendo que ele era o maior pontuador do exame. Em seguida o parabenizou. Kang piscou incrédulo perguntando o que eles queriam dizer com isso. Ele não podia acreditar, seu sonho de vida seguro e protegido estava desaparecendo diante de seus olhos. Um momento depois no escritório da Medeia, ela disse a Siegfried que em seus quase 20 anos como chefe da academia foi a primeira vez que algo assim aconteceu.
Ela se lembrou da resposta do protagonista quando ele disse que não gostava de ser o artilheiro. A mulher se perguntou se ele entendia o que significava estar na classe de estrelas. Ela ainda o avisou que a decisão dos melhores pontuadores foi baseada em um resultado avaliado diretamente pelo próprio espaço. Kang pensou por um momento e ainda respondeu que não queria, levando a mulher a perguntar novamente se ele realmente não entendia. Siegfried enquanto isso observou silenciosamente a troca. Já no escritório Medea se dirigiu a ele diretamente perguntando se ele estava chateado pelo protagonista ter ocupado o primeiro lugar em vez de sua neta. Ela o lembrou de que ele mesmo tinha visto a filmagem. Siegfried respondeu que era tolice questionar o julgamento do subespaço que estava imbuído da vontade do herói fundador. A academia escolheu Kang como o melhor e eles deveriam simplesmente seguir essa decisão. Siegfried refletiu que se as habilidades do protagonista fossem excelentes ele teria entendido, se as habilidades físicas fossem excepcionais ele teria aceitado, e se sua experiência tivesse sido notável ele também teria concordado, mas Siegfried diz que o que viu neste menino foi algo mais, seus movimentos incorporavam conceito, uma esgrima que Siegfried perseguiu durante toda a sua vida, um nível de maestria. Mas Siegfried lembra da sensação inquietante que ele teve quando desbloqueou os meridianos do protagonista. Era um corpo macio e incondicionado como se nunca tivesse passado por treinamento, pareciam conter algo que não deveria estar lá. Siegfried percebe que mesmo com sua idade ele ainda tinha um espírito competitivo, especialmente em relação a um menino da mesma idade de sua neta. Siegfried ficou surpreso novamente quando ouviu Medea elogiando as feições delicadas de Kang e a maneira como ele heroicamente acabou com os inimigos para salvar uma mulher em perigo. Ela acrescentou que se fosse apenas 10 anos mais jovem poderia tentar conquistá-lo. Então Medea perguntou a Siegfried o que ele pensava. Mas ele simplesmente perguntou se ela sabia o que os estudantes da faculdade chamavam de garotas como ela hoje em dia. Medea o incentivou a abrir a boca e perguntou novamente como eles chamavam alguém como ela. Siegfried largou a xícara de café, a deixando ainda mais animada. Então ele calmamente disse que mulheres como ela eram fáceis. Isso a enfureceu e ela se levantou para atacá-lo. No dia seguinte o protagonista chega à classe Lobo. Ele sabia que era a melhor escolha que poderia ter feito. Kang se lembrou de como Medea queria que ele fosse para a classe alta, mas ele insistiu em se juntar à classe Tigre. Então ela gritou que alguém como ele não poderia ser enviado para a classe do Tigre. Ele argumentou questionando por que não se a academia se orgulhava da igualdade. Medea respondeu que a classe Tigre era muito inferior e estava fora dos limites. Em vez disso ela prometeu manter seu pedido em segredo. No fundo Medea sabendo que se os anciãos descobrissem eles causariam um barulho ainda maior, ela decidiu colocá-lo na classe Lobo, que era um pouco superior à classe Tigre. Nesse momento o protagonista abriu a porta da sala de aula frustrado porque seu plano era concluir silenciosamente seus estudos em uma classe inferior sem ser pego, mas pelo menos essa classe ainda estava dentro de suas expectativas. Quando ele entrou a porta de repente se fechou causando um barulho alto. Kang olhou em volta e notou seus colegas de classe olhando para ele. Eles olharam por um momento e desviaram o olhar quando viram a cor de seu nome. O protagonista caminhou para seu assento e pensou consigo mesmo que era melhor que eles realmente continuassem o ignorando. Nosso garoto ficou feliz que Medea havia conseguido manter as coisas em segredo. Ele alegremente pegou seu livro pensando que ser um solitário tinha suas vantagens. Talvez isso fosse uma coisa boa, mas assim que começou a se acomodar ele ouviu alguém o chamando. Quando Kang olhou para o lado ele viu a garota do exame subespacial. Ela agradeceu pelo que ele fez com aqueles gêmeos. O protagonista olhou para ela em silêncio por um momento porque não se lembrava dela. A garota rapidamente o lembrou de que ela era a garota do exame. Ele achou estranho que ela estivesse usando uma linguagem tão formal já que eles tinham a mesma idade e respondeu que não havia necessidade de agradecê-lo, pois qualquer um teria feito mesmo nessa situação. Embora parecesse que Kang havia salvado ele sabia no fundo que estava apenas tentando sobreviver. Ele então mencionou que eles não haviam se apresentado adequadamente. Nosso garoto se apresenta como Kang Jeoma. Ela responde que seu nome era Chloe e ele diz que foi um prazer conhecê-la. Ele ainda estava surpreso por terem acabado na mesma classe. Ela o cumprimentou em troca enquanto o protagonista silenciosamente se perguntava quem ela realmente era. Ele havia jogado a maior parte da história do jogo, mas não reconheceu o nome dela, pelo que Kang se lembrava a história principal nas fases mais avançada e se concentra na batalha contra a tribo demoníaca. Então foi inesperado encontrar um novo personagem agora, mas ele percebeu que Chloe poderia ser apenas uma personagem secundária como ele.
O protagonista logo perguntou se ela poderia guardar segredo sobre o que aconteceu durante o exame. Ela concordou imediatamente. Chloe parecia prestes a dizer outra coisa quando um professor entrou e em voz alta instruiu todos a se sentarem. O protagonista então fala a Chloe que eles poderiam conversar mais tarde. Ela balançou a cabeça em concordância. O professor os parabenizou pela admissão e disse que eles deveriam estar orgulhosos pois todos estavam escolhidos para continuar a vontade do herói fundador, o grande Joaquim. O professor se apresentou como Liu Onbin, o principal instrutor da classe Lobo. Lhe explicou que como era o primeiro dia eles começariam com algum treinamento físico básico, então os instruiu a vestir suas roupas de treino e se reunir no campo de treinamento em 30 minutos. Um aluno perguntou qual seria o treinamento e lhe respondeu que era simples sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, seguidos de 10 voltas ao redor do campo de treinamento. Ele então gritou para todos se apressarem. Os alunos começaram a sair da sala e Kang ficou sentado, imaginando se o treinamento foi projetado para transformar cadetes em soldados. Kang se aproximou de Lee esperando encontrar uma saída para o treinamento tedioso. Ele mentiu que estava se sentindo um pouco doente. Lee pensou por um momento antes de dizer a ele que para o melhor cadete o treinamento básico não seria muito útil. Então ele sugeriu que Kang treinasse na classe estrela em seu primeiro dia. Lee menciona que a diretora havia lhe concedido permissão para assistir a todas as aulas. O protagonista xingou Medea mentalmente. Ele rapidamente disse que só precisava usar o banheiro com urgência porque se sentia um pouco dolorido. Lee riu e respondeu que apreciava a franqueza de Kang. Em seguida, falou que o veria no campo de treinamento. Mais tarde vemos o protagonista correndo pelo campo de treinamento. Ele estava totalmente exausto. Lee gritou para o grupo que isso era apenas um trabalho leve e que eles deveriam se mover mais rápido, mas Kang se viu ficando para trás. Nesse momento Chloe apareceu ao lado dele perguntando se o treinamento era muito difícil, já que ele não parecia bem. Ele riu fracamente respondendo que estava bem. Ela perguntou em que volta ele estava e ele presumiu que era a quinta. Em seguida nosso garoto perguntou em que volta Chloe estava pois ela parecia estar correndo atrás também. Para sua surpresa ela respondeu que estava em sua nona volta. Ela então o encorajou a continuar antes de sair em alta velocidade. Dias depois no dormitório de Kang, garrafas de água vazias cobriam o chão e ele bateu na mesa gritando que estava com fome. Depois de uma semana na academia o protagonista encontrou um problema inesperado. Um dia ele chegou no refeitório gritando que estava com fome e pediu uma tigela de arroz com barriga de porco às pressas, mas a senhora do refeitório olhou para a caixa de vale-refeição e olhou para ele. Foi quando Kang percebeu que a comida não era de graça. Ele disse a ela que pegaria o ingresso imediatamente e perguntou se ela poderia preparar a refeição, mas Kang congelou de novo quando viu o preço de 50.000 won por uma tigela de arroz com barriga de porco. Os outros itens do cardápio variavam de 25.000 a 150.000. Ele ficou horrorizado e incapaz de acreditar nos preços. De volta em seu dormitório ele bebeu a última gota de sua garrafa de água e com raiva pensou no preço da tigela de arroz com barriga de porco. Suas despesas estavam quase acabando e ele se lembrou de recusar a mesada do seu pai. Kang olhou para as garrafas vazias no chão e lamentou por não aceitar o dinheiro quando teve a chance. Por dias ele sobreviveu com a água mais barata da loja do campus. De repente uma notificação do sistema apareceu mostrando que seu estado físico aumentou para 12. À medida que sua condição física melhora as especificações da espada são relaxadas. Kang se levantou e se olhou no espelho admirando seu abdômen e pensando que o esforço não tinha sido colocado. Ele se perguntou se a bênção da espada Deus havia limpado seus vasos sanguíneos. Kang sentiu como se estivesse evoluindo, apesar de seu progresso ele sabia que a bênção não havia se expandido totalmente. Se continuasse melhorando passo a passo ele poderia ser capaz de lidar com uma espada curta em breve. O protagonista olhou para as facas de sashimi em seu balcão e se lembrou de como estava apavorado de segurar uma lâmina durante a cerimônia de entrada. Agora suas mãos coçam se ele não segura uma faca, fazendo-o se perguntar se essa era a influência das bênçãos. De repente alguém bateu em sua porta. Quando ele abriu encontrou Chloe parada ali. Ela perguntou se havia perturbado seu descanso. Ele respondeu que não pois estava apenas deitado e perguntou o que estava acontecendo. Ela explicou que não o tinha visto no refeitório durante toda a semana e estava preocupada que ele não estivesse se sentindo bem. O protagonista respondeu desajeitadamente que geralmente não comia comida feita por outros. Na verdade ele amava comida feita por outros. Ela acenou com a cabeça e sugeriu que se ele estivesse disposto eles poderiam
comprar ingredientes na loja do campus e fazer o jantar juntos. O protagonista sem hesitar pegou sua jaqueta e disse que eles deveriam ir. Ele imediatamente perguntou se Chloe o estava convidando para jantar e ela confirmou um pouco surpresa. Ele alegremente liderou o caminho dizendo a ela que era bom em cozinhar e lidaria com isso. Kang perguntou se o dormitório dela ficava do outro lado do caminho e ela respondeu que sim. A garota estava correndo atrás dele enquanto ele caminhava com entusiasmo. Mais tarde no dormitório de Chloe, ela exclamou como a comida era deliciosa. Kang sorriu e disse que estava feliz por ter gostado. Ela o elogiou pela rapidez e habilidade com que ele preparou a refeição. Admitindo que só havia cozido peixe e nunca pensou que sentiria o gosto dos outros alimentos, o protagonista olhou silenciosamente para os pratos vazios e perguntou se poderia verificar a geladeira dela. Ela concordou. Quando ele abriu, notou que estava cheio de peixes. Chloe explicou que ela era de uma área litorânea. Ele sorriu percebendo que estava ansioso para cozinhar novamente e pensou em fatiar um pouco de sashimi, mas hesitou devido à bênção do deus da espada. Então ele perguntou se ela tinha uma faca mais longa. Chloe ficou confusa. Kang explicou que sua arma era semelhante a esses tipos de facas e queria usar algo diferente. Ela entendeu e lhe entregou uma espada perguntando se funcionaria. O protagonista, vendo isso, decidiu ficar com a faca de cozinha mesmo. Ele decidiu terminar em 30 segundos. Em seguida, ativando a bênção indolor, ele se concentrou no sashimi. Lembrando que já havia sido o melhor espadachim do país, ele ativou a espada com a bênção de Deus e cortou o peixe terminando em 21 segundos. Nesse tempo, Kang removeu as entranhas e filetou a carne. O resultado foi tão perfeito que parecia uma obra-prima e ele estava orgulhoso de ainda ter suas habilidades. Chloe perguntou como ele era tão bom em cozinhar e ele respondeu que costumava trabalhar meio período num restaurante japonês. Ela então perguntou o que era um emprego de meio período. O protagonista perguntou surpreso se ela não sabia o que era e ela se desculpou. Ele disse que não havia necessidade de se desculpar e atribuiu-a confusão à diferença de status. Mudando de assunto, ele disse que estava feliz por ela ter gostado da refeição. Ela acenou com a cabeça alegremente dizendo que ia levar a louça já que ele havia cozinhado. Kang agradeceu e ela correu para a pia. Ele caminhou até a janela e olhou para a lua, sentindo-se cheio e satisfeito, cantarolando uma melodia para si mesmo. De repente Kang foi interrompido pelo som de pratos caindo, seguido pelas repetidas desculpas de Chloe. Nosso garoto se perguntou se ela já havia lavado a louça antes. De repente sua atenção caiu sobre a mesa que tinha um diário de Chloe. A caligrafia e os adesivos fofos o fizeram pensar que ela era como qualquer outra garota de sua idade. Ele pretendia deixar lá, mas o ar abriu as páginas. Kang, curioso, acabou lendo as anotações de Chloe. Lá ela dizia que a pessoa que a salvou durante o exame estava em sua classe e seu nome era Kang. A próxima anotação dizia que seu coração disparava sempre que o via e ela não sabia como se aproximar. O protagonista sorriu achando isso fofo e percebeu que era por isso que ela não tinha conseguido falar com ele antes. Ele folheou mais algumas páginas, seus olhos se arregalaram em choque quando viu uma página escrita repetidamente que ela o amava. Naquele momento um alto estrondo veio da pia. Ele se virou e viu Chloe parada ali apavorada. Ela perguntou com voz trêmula se ele tinha visto seu diário. Famílias heróicas ganham honra eliminando monstros. Eles recebem a admiração da sociedade e solidificam suas posições. Mas essas instituições muitas vezes exploram os fracos sob o disfarce da autoridade. Quando até as autoridades públicas são impotentes, uma família heroica se apresenta para assumir o papel das sombras. O nome dessa família é Auditori da Sicília. Esta família opera secretamente, uma família que opera nas sombras, combinando a manutenção da ordem com assassinato. Os nascidos na família dos auditores passam por condicionamento mental antes da puberdade, suprimindo suas emoções e suportando um treinamento extenuante para se tornarem assassinos. Chloe tinha apenas 15 anos quando eliminou alguém pela primeira vez. Ela ficou surpresa ao ver um homem amarrado a um poste, mas o velho ao seu lado a forçou a avançar, colocando uma espada em sua mão e a fazendo desferir o golpe fatal. Depois ele a lembrou de não negar seus talentos como assassina. Essas eram palavras que Chloe ouvia repetidamente mesmo antes da idade adulta. O treinamento constante distorceu sua mente e lançou uma sombra profunda sobre seu coração. Seu senso de identidade se desgastou, deixando apenas fragmentos de emoção. Alguns anos depois, Chloe estava pronta para se matricular na Academia Oaken, onde os alunos foram designados para a classe com base na habilidade individual. Normalmente cada membro da família Auditori possuía habilidades acima da classe Dragão, mas devido a um acordo eles sempre
Foram colocados numa sala comum, assim como os outros Auditor e o avô de Chloe ordenou que ela permanecesse despercebida. O controle estrito da família Auditor tirou sua liberdade pessoal e a forçou a seguir o caminho de uma assassina. Chloe obedeceu sem dizer uma palavra, acreditando que nada mudaria, não importava o que ela fizesse. Pelo menos isso é o que ela pensava até conhecer Kang durante a batalha subespacial. Chloe encontrou seu fim pela primeira vez, embora não fosse real, apesar da gravidade da situação. Ela não tinha medo e aceitou seu destino. Mas algo mudou quando ela viu o protagonista lutar. Era como se uma tempestade tivesse ido embora, deixando a luz do sol romper. Pela primeira vez ela sentiu o desejo de empunhar sua espada por outra pessoa, não apenas por dever. Isso mexeu com algo dentro dela e ela se lembrou de uma memória de infância, um conto de fadas que ela secretamente manteve escondido ao lado da cama. Era sobre um príncipe resgatando uma princesa de um castelo. Seu rosto corou ao perceber a conexão. Naquele dia que foi salva, a única coisa que Chloe pensava era que isso era amor. De volta ao momento atual, o protagonista riu sem jeito, tentando aliviar a tensão, mas o silêncio de Chloe e o olhar sem piscar só o fez se sentir mais desconfortável. Ele percebeu que algo havia dado errado e, tentando salvar a situação, fez um comentário educado sobre o jantar deles, na esperança de aliviar o clima, mas ela permaneceu fixada nele. Kang agradeceu pelo jantar e se preparou para sair, mas o olhar de Chloe permaneceu nele e ela perguntou se ele tinha visto. O protagonista perguntou o que ela queria dizer. Chloe tirou as luvas e sua atenção mudou para o diário na mesa. Kang percebeu que ela estava se referindo ao seu diário e tentou minimizar a situação, sugerindo que ela deve ter trabalhado duro em seus estudos. Mas ela o corrigiu, deixando claro que estava falando sobre seu diário pessoal. Kang sentiu uma onda de desconforto e ele se perguntou se ela de alguma forma o tinha visto lendo sem que ele percebesse. Então outra coisa o atingiu. Chloe estava usando linguagem formal. Apesar de sua insistência anterior de que ela não precisava falar assim, de repente ela parecia uma pessoa completamente diferente. O protagonista rapidamente negou ter visto qualquer coisa, mas Chloe perguntou novamente se ele tinha certeza. Ele repetiu que não viu nada, mas ela o pressionou a não mentir. Percebendo que não havia sentido em negar mais, ele admitiu que tinha visto. Chloe lentamente tirou sua katana de sua bainha. O protagonista rapidamente olhou para a borda do telhado. Eles estavam no quarto andar e Kang sabe que não vai dar bom se ele pulasse. Então, olhando em volta, ele percebeu que havia apenas uma saída, a porta ao lado de Chloe. Ele estava preso. De repente, um alto som quebrou a tensão e quando ele espiou por cima do ombro, via fria Chloe arrastando sua katana pelo chão, caminhando lentamente em direção a ele como uma marionete, seus movimentos desprovidos de emoção. Ele não podia acreditar no que estava vendo e se perguntou se ela estava ciente do que estava fazendo. Suas pupilas estavam paradas e seus olhos vermelhos pareciam sem vida. Foi quando o protagonista se deu conta que ela tinha todos os sinais de uma yandere. Ele se lembrou da personalidade enérgica de Chloe que poderia mudar em um instante. Era uma personalidade dividida. A percepção de que ela poderia ser uma yandere com uma personalidade dividida era aterrorizante o suficiente, mas o fato de ele ter desencadeado essa mudança abrindo seu diário piorou as coisas. Kang sabia que a situação era perigosa e ela provavelmente o perseguiria até conseguir destruí-lo. Então ele tem que encontrar uma maneira de escapar e garantir sua sobrevivência. Ele podia sentir que a intenção assassina de Chloe era ainda mais forte do que os irmãos gêmeos. A vida na academia estava se tornando muito mais perigosa do que ele esperava, mas agora ele precisava sair dessa situação primeiro. Seus pensamentos correram e então ele se lembrou de que ainda tinha 9 segundos restantes da sua bênção. Indolor. Mas sua faca de sashimi estava em seu quarto e a faca que ele havia usado anteriormente estava muito longe. Se tentasse alcançá-la, ele tinha certeza de que perderia um braço ou pior. De repente, Chloe ergueu sua katana e o protagonista, em pânico, deu um passo para trás, batendo na mesa atrás dele. Seus olhos caíram em um pequeno estilete parado ali. A garota saltou sobre ele balançando sua katana com precisão mortal. Kang, desesperado, agarrou o estilete. Uma notificação do sistema apareceu mostrando que seu estado mental havia aumentado. O poder de restrição se ajustou para caber nele e a proteção divina do Deus da Espada foi ativada. O protagonista tentou uma abordagem diferente, comentando que o cabelo dela era um pouco comprido demais e que ele iria pará-lo. Naquele momento, os dois soltaram seus golpes simultaneamente. Mais tarde, Chloe acordou em sua cama procurando por Kang. Ela se lembrou dele parado perto da janela enquanto ela lavava a louça. O pânico se instalou quando ela de repente se lembrou de sua katana. Mas ao vê-la descansando com segurança ao lado de sua mesa de estudo, ela suspirou de alívio.
Chloe lembra que muitas vezes perdia a consciência ao manusear a katana, um efeito colateral de seu condicionamento. Seus pensamentos se voltaram para o velho que sempre a elogiou por seu talento como assassina, a dizendo para nunca negar suas habilidades. Frustrada, ela bateu o rosto no travesseiro e se chamou de tola por desmaiar. A garota ficou envergonhada, se perguntando se ela havia dito algo estranho quando perdeu a consciência. Então seus olhos caíram sobre o estilete no chão. Ela segurou o cabelo até o rosto e percebeu que havia sido cortado. Então, olhando para a lixeira, ela viu os fios de cabelo cortados e presumiu que foi obra do protagonista. A garota fica vermelha achando que isso foi algum ato gentil. Então ela se apressou em pegar seu diário para escrever seus pensamentos antes que se esquecesse. A garota escreveu que amava Kang. Enquanto isso, o protagonista estava do lado de fora do dormitório vomitando. Ele ficou aliviado por ter sobrevivido à situação com Chloe, mas sabia que havia levado sua bênção longe demais, indo 5 segundos além do limite de 9 segundos. O que o deixou fisicamente doente. Ele tentou suprimir a náusea, mas não adiantou e acabou vomitando tudo que tinha jantado. Agora sentado em um banco, ele sentiu a fome retornar. Kang pode refletir sobre Chloe e suas habilidades. Normalmente a esgrima é golpear decisivamente para acabar com uma luta, mas a maneira como Chloe lutou foi diferente. Sua lâmina mirou implacavelmente pontos vitais, quase como se tivesse sido projetada para táticas de emboscada. Ele percebeu que a vontade real dela era destruí-lo. Ele instintivamente apontou o estilete para a nuca dela e felizmente só conseguiu cortar o cabelo. Kang suspirou aliviado por ter limpado a situação rapidamente e achou que não deveria haver mais complicações, embora admitisse para si mesmo que encontrar estabilidade e segurança neste mundo estava se mostrando muito mais difícil do que ele esperava. O protagonista refletiu sobre como era muito mais difícil simplesmente levar uma vida comum. Quando jogou pela primeira vez esse jogo sem vergonha, não lhe faltou ambição, mas agora não tinha muito o que fazer sendo um personagem secundário. Ele sabia que todos tinham seu papel atribuído e a maior bênção já pertencia a alguém. A bênção dos milagres era a bênção única do protagonista do jogo. Kang ainda não o havia encontrado, mas lembra que havia 2 únicas bênçãos lendárias do jogo e seu conteúdo era intuitivo. O protagonista do jogo empunhava a espada sagrada e a espada demoníaca, diferentemente de Kang, que só podia usar facas de sashimi. Um fato que o fez se perguntar se alguma explicação adicional de seu destino era necessária. Dando um tapa no rosto, ele se lembrou de seu objetivo desde que entrou na academia: os constantes encontros com personagens irrealistas. Situações bizarras o distraíram do que ele veio alcançar. Kang percebeu que havia sido desviado por vários eventos e começou a se perguntar se havia alguém comum nisso tudo. Apesar de ter uma vaga compreensão dos personagens-chave, ele ainda sentia que seu conhecimento deste mundo estava faltando. Afinal, fazia pouco mais de uma semana desde que ele entrou na academia e, de acordo com a história do jogo, a bênção do personagem principal deveria ser ativada em breve. Então Kang sabia que a verdadeira história estava finalmente prestes a começar. Ele conhecia o enredo geral do jogo, mas nunca tinha visto o final. Isso lhe dá pelo menos metade da vantagem. Ele decidiu que não importa o que acontecesse, ele deveria ficar e seguir a rota original. Se as coisas se desviassem muito do curso original, iria desperdiçar quaisquer benefícios que ele obteve com seu conhecimento. Nosso garoto lembrou que a história tomou um rumo muito mais sombrio no segundo semestre do 3º ano, quando o nascimento de um herói fará com que a raça demoníaca se unisse sob seu rei demônio e ameaçasse a academia. Isso levaria a uma batalha entre demônios e humanidade. Ele se lembrou dos jogos de fantasia clichê típica e apagou o jogo quando viu que seus personagens tinham sido abatidos. Agora que lembrou disso, Kang ficou com medo de ser abatido também. Mas logo pensou que ainda faltava 3 anos até a batalha começar e ele podia encontrar um jeito de fugir. Ele precisava ficar mais forte. Sobreviver. A maioria dos jogos produzidos em massa como este tendia a ter finais felizes e ele presumiu que no fim os protagonistas salvariam o mundo. Mas Kang não podia confiar apenas nisso, ele precisava de poder para se proteger. Afinal, não podia viver com medo constante de partir no meio de uma batalha. Isso significava treinar, mas ele teria que fazer sem chamar muita atenção. Se ele se destacasse, corria o risco de ser recrutado para lutar contra o exército demoníaco, algo que ele precisava evitar a todo custo. O protagonista também se lembrou de ser cauteloso com a bênção indolor. Embora ele tenha pegado a faca de sashimi por necessidade, a tensão em seu corpo por usar a bênção era muito grande.
A notificação do sistema apareceu mostrando suas estatísticas de bênção. Havia muitas informações novas. Ele se concentrou nas estatísticas observando que sua classificação física, mental e de armas parecia representar seus níveis de crescimento. Seus olhos pousaram na taxa de assimilação, mas quando ele tentou verificar o que isso significava, o sistema bloqueou seu acesso. O sistema avisou que as condições ainda não haviam sido atendidas. O protagonista presumiu que não parecia importante por enquanto. O que mais importava era seu treinamento físico e ele precisava de uma nova arma. Apenas a bênção indolor por 30 segundos não funcionaria para sempre e ele também precisava treinar com espadas. O protagonista viu que o treinamento prático de combate do próximo mês substitua os exames intermediários. A recompensa pela excelência no treinamento era Murazami, uma espada de classe B. O protagonista sabe que se puder manuseá-la habilmente será o suficiente para a formatura. Suas especificações não atendiam às condições de ativação para a bênção do Deus da Espada, então não colocaria tanta pressão sobre ele quanto sua arma principal. De repente os pensamentos de Kang foi subitamente interrompido por alguém chamando seu nome. Ele se virou e viu Abel parada por perto. Ela diz que ele está sentado no lugar dela. Ele congelou em choque olhando para ela e suor escorria por seu rosto. Por um momento o protagonista não conseguia se mover. Abel então perguntou se ele poderia ir um pouco mais pro lado. Nosso garoto se afastou envergonhado percebendo que olhou muito tempo para ela. Abel disse a ele que não havia necessidade de deixar o banco completamente. Era apenas para abrir um pouco de espaço. Ele obedeceu e continuou em silêncio. O protagonista se perguntou o que ela queria dizer com seu lugar, se o banco deveria ser propriedade pública. Ele rapidamente pensou que isso tinha a ver com algum sistema da academia que dava vantagem para os ricos. Nosso garoto chegou à conclusão que não deveria se envolver com Abel, porque só complicaria a história principal, então ele resolveu evitá-la, mas quando viu seus lábios ele amaldiçoou silenciosamente dizendo que ela realmente era linda. Ele ficou surpreso quando Abel mencionou que o local oferecia a melhor vista das estrelas. Ele não respondeu imediatamente, ainda olhando para ela e tentando reconciliar sua aparência com a habilidade que ele conhecia do jogo. A lembrança de Abel ser a neta do Senhor da Espada e o interesse amoroso do protagonista o deixa com medo. De repente a garota pergunta se sua arma também era uma espada. Ele perguntou como ela sabia e a garota explicou que seu avô havia contado. Abel acrescentou que os mestres da espada tinham um certo olhar em seus olhos. Kang olhou nos olhos dela enquanto sentia vergonha. Ela então sugeriu que ele segurasse sua espada, mas o protagonista recusou. Abel ficou de mau humor e ele se perguntou se ela estava realmente chateada. A garota voltou a olhar para ele perguntando se ele sabia quem ela era. Kang sentia que Abel estava suspeitando dele, afinal não havia um único aluno na academia que não soubesse quem ela era. Ele respondeu vagamente que a conhecia mais ou menos, mas a garota logo disse que não o conhecia, o que deixou Kang inseguro sobre o que ela queria. Ela comentou que parecia injusto para ele saber o nome dela quando ela não tinha ideia de quem ele era. Então Abel sugeriu provocativamente que ele poderia ser o rei demônio espião disfarçado de estudante entrando furtivamente na academia. Ela continuou dizendo que não parecia haver nenhuma outra razão para ele estar sentado sozinho tão tarde da noite. Naquela hora suas palavras deixaram o protagonista se perguntando o que ela realmente queria dizer. Kang tentou perguntar o que ela estava fazendo aqui. Abel simplesmente respondeu que estava se exercitando. Então ela perguntou que tipo de exercício ele estava fazendo. Ele disse que estava praticando a respiração, o que a deixou momentaneamente atordoada. Nesse momento Kang notou feridas em suas mãos e quando Abel percebeu que ele estava olhando ela rapidamente as escondeu atrás das costas. A garota fica tímida e em silêncio por um momento. O protagonista fala que ela era bastante dedicada ao seu treinamento. Ela concordou e confessou que poucas pessoas entendiam a pressão de herdar a descendência Nibelung. Abel sente a necessidade de ser sempre perfeita porque em seu mundo mesmo a menor falha poderia levar a uma crítica dura. Ela perguntou se ele sabia que ela não era a melhor aluna naquele ano. Ela admitiu que perder para alguém pela primeira vez em sua vida foi uma experiência humilhante. Agora a garota estava curiosa para saber quem tinha se saído melhor que ela. Abel até promete derrubá-lo quando descobrisse quem é. Suas declarações ousadas faz o protagonista tossir. Ele desajeitadamente sugeriu que não era necessário derrubá-lo, mas Abel rapidamente descartou suas palavras dizendo que era uma questão de orgulho. Ela até implorou ao avô para lhe dizer quem era o melhor aluno, mas descobriu que ele nem estava em sua classe. Abel expressou descrença de que um aluno do segundo lugar como ela pudesse tolerar tal coisa, saindo de sua linha.
De pensamento, Abel de repente percebeu que ela estava compartilhando tudo isso com alguém que ela tinha acabado de conhecer. O protagonista perguntou por que ela estava contando tudo isso a ele. Ela respondeu que ele parecia fraco. A garota continuou explicando que o lema de sua família era ser rigoroso com os fortes e misericordioso com os fracos. O protagonista olhou para ela incrédulo. Abel acrescentou que os alunos de sua classe eram tão sem graça que ela realmente não tinha amigos. Agora, nosso garoto percebe por que ela parecia tão fria com o protagonista no jogo. De repente Abel se levantou dizendo que ela deveria ir. Antes de ir embora ela se virou e gritou perguntando quando ele lhe diria seu nome. Kang respondeu que não queria, fazendo com que ela gritasse com ele de frustração. No dia seguinte o protagonista estava na aula refletindo sobre como sua vida na academia estava fluindo de forma suave e constante. Ele manteve um perfil discreto, especialmente em torno de Chloe, que se misturou bem e até fez amigos. Por outro lado, ele evitou contato visual com ela por medo e ainda abalado por seu último encontro. De repente, quando seus olhos se encontravam, os novos amigos de Chloe olharam para ele friamente, mas os olhares desdenhosos não incomodavam o protagonista, afinal, ele não era o único aluno especial na classe, havia alguns deles e por algum motivo todos evitavam interagir uns com os outros. Essa relutância resultou de uma espécie de complexo de inferioridade. O protagonista se sentiu aliviado por não ter escolhido uma classe mais alta. Este foi o momento em que os alunos da classe Estrela e Dragão começaram a formar facções e se envolver em pesadas manobras políticas. Algo que até fez a cabeça do protagonista girar quando ele pensou sobre isso. Quando ele jogava o jogo, a intriga era suficiente para fazer a cabeça de qualquer um doer. Nesse momento ele olha para o cartão preto em sua mão sorrindo e se sentindo feliz por finalmente estar comendo bem novamente. Ele pensou no que deveria comer na refeição de hoje. Medea lhe deu o cartão explicando que deveria ser sua recompensa por ser o melhor aluno. Ela se desculpou pelo atraso e agora o protagonista não pôde deixar de se sentir grato. Enquanto olhava alegremente para o cartão preto, ele pensou que o nível de favor que havia recebido era tão grande que quase justificava se curvar na frente do escritório da diretora 3 vezes por dia. Pela primeira vez ele agradeceu sinceramente a Medea. Nosso garoto questionou se ele estava cumprindo fielmente seus deveres como estudante e refletiu sobre suas ações. Até agora ele se sentia confiante de que não havia feito nada para atrapalhar o cenário principal, o que lhe deu uma sensação de realização. Com isso em mente, ele decidiu que se pudesse continuar assim pelos próximos 3 anos poderia alcançar o futuro. Mais tarde, durante a aula, seu professor ensinou sobre a história da primeira batalha demoníaca, que havia acontecido há 700 anos. O herói Oakin, por ver a necessidade de cultivar a próxima geração de heróis, estabeleceu a academia com seus 7 discípulos. O instrutor enfatizou que essa parte estaria no exame. O protagonista estava sonolento e se lembrou vagamente dos detalhes, lembrando que Oakin havia lutado contra Lycan, o braço direito do Lorde Demônio e comandante da Primeira Legião. Oakin saiu vitorioso após 20 anos de conflito, mas com um grande custo pessoal. Ele perdeu um braço e não podia mais lutar. Felizmente um cessar-fogo foi alcançado e Oakin estabeleceu a academia para treinar futuras gerações de heróis. O instrutor continuou explicando que a primeira batalha demoníaca resultou em um pacto de não agressão entre humanos e demônios, levando a 700 anos de paz. Um aluno perguntou se eles viriam outra batalha em sua vida, mas seu amigo respondeu brincando que estava mais preocupado com o que vestir para o acordo de festa de amanhã. Enquanto isso, nosso garoto sabia que a batalha estava se aproximando rapidamente. Embora ninguém mais parecesse perceber, todos se acostumaram tanto com a paz que parecia natural. Mas Kang sabia e considerou dar uma dica a Medea, mas temia que isso pudesse levar a consequências imprevistas. Medea falava com frequência sobre querer deixar o cargo de diretora da academia, mas o protagonista sabia que ela era crucial para os próximos eventos. Sua proteção divina única fez dela a primeira a detectar a ameaça iminente e ela seria a primeira dos 7 heróis estelares a correr para a linha de frente e proteger os alunos. O protagonista não chegou tão longe no jogo, mas se lembrou que Medea seria a primeiro dos heróis a ser sacrificada pelo exército do Lorde Demônio. Naquela época ver isso online não o afetou muito, mas agora com tudo parecendo tão real o pensamento do destino de Medea o deixava triste. Ele desejou de alguma forma que ela não tivesse esse destino. Nesse momento o instrutor anunciou o fim da aula, lembrando a todos que estudassem muito para as provas que acontecerá em 2 semanas. Quando os alunos começaram a sair da sala, uma comoção se agitou do lado de fora.
Outros alunos perguntaram o que estava acontecendo. O protagonista curioso se perguntou do que se tratava todo aquele barulho. De repente alguém gritou dizendo que esse cara com certeza ia para a classe estrela. Kang correu para fora da sala e lembrou que hoje era o dia da inscrição do protagonista do jogo. O personagem principal é um cara loiro chamado Leon Van Reinhardt. Agora os 700 longos anos de paz chegará ao fim.